Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Parada é a seguinte, hoje tem Botafogo e Red Bull Bragantino, tem Nova Iguaçu Internacional, estamos falando de Libertadores, Copa do Brasil, e no final de semana tem aí os estaduais. E você que é bom de palpite, corre lá na 1xBet, o link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, clicando lá e se cadastrando, vocês estão aptos a fazer as suas apostas usando a palavra promocional Futebolaco, com temudo e seu no final, eles dobram o seu primeiro depósito, mas é só no primeiro depósito. Além de apostar com segurança e tranquilidade na maior do mundo, vocês ajudam demais aqui o meu trabalho. Posso contar com vocês? Esse parceiro comercial é fundamental para que o canal Futebolaço continue no ar. Então me dá essa moral se cadastrando no link aqui do primeiro comentário fixado do vídeo. Pode ir, não vou apostar agora, não tem problema. Faça o seu cadastro lá. Quando você quiser apostar, teu cadastro já está feito, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, vamos às informações. Primeiro, gostaria de trazer para vocês novidades aí do mercado da bola. A bola da vez dentro do Vasco chama-se Marlon Freitas. O Vasco está com uma dificuldade muito grande no seu sistema defensivo, principalmente ali no que tange ao meio-campo. Na minha opinião, tem dedo do Ramon Dias nisso. Acho que o time não está bem posicionado. Tem a ver um pouco com a característica das peças que o Vasco também tem hoje dentro do elenco. Não é que o Vasco tem um elenco ruim ou um time ruim. A questão é que essa formação que ele escolheu não encaixa tão bem com algumas peças que nós temos. Facilitou e melhorou muito, por exemplo, potencializou o jogo do Piton e do Paulo Henrique, que são nossos alas que têm mais liberdade e já jogam mais do meio do campo para frente e tem mais facilidade para apoiar, gerando mais jogo, inclusive para o Verratti, que vem marcando bastante gols. Por outro lado, ele prejudica e atrapalha outros jogadores que acabam estourando no sistema defensivo. É uma zona de campo muito grande para dois jogadores marcarem, Galdames e Zé Gabriel. O Galdames é um jogador pesado, tem muita qualidade de passe, mas não tem muito cacuete de marcação. E aí tem gerado os problemas que nós geramos. Nós temos um ponta esquerda, que é um ponta construtor. Ele não é um Gabriel Peck que vai e volta, então quando o time perde a bola, o Payet fica parado na dele lá. O Cleiton, que jogou no último jogo, é centroavante, piorou ainda mais a situação. E o Adson, quando joga aberto pelo lado direito, é um jogador que ele até volta para recompor, mas não tem tanto esse cacuete de marcação como tinha o Peck, por exemplo. Tanto é que o gol bobo que o Vasco toma, o primeiro gol do Cuiabá, do Água Santa, é um lançamento que o Adson tenta fazer linha de impedimento e deixa o jogador em condição, a gente toma um gol, e é o Adson que perde a bola, a gente gera um probleminha ali quando o Carlinhos tenta dar uma cavadinha por cima do Léo Jardim. Mas enfim, o Vasco detectou esse problema e o Ramon Dias, na última entrevista coletiva, foi questionado sobre a questão de reforços. E ele disse que gostaria de um ponta esquerda e também ele não falou ponta esquerda, gostaria de mais um ponta e a cereja do bolo para ele seria um volante. Eu vou deixar com vocês o próprio Ramon Dias falando sobre isso e eu volto aqui sobre a questão das contratações. Confere aí. Yo puedo pedir, pero si financieramente el club no está en condiciones de comprar, vamos a tener que adaptarnos a lo que tenemos. Saben que Paulinho y C. Gabriel no están. Tenemos dos jugadores menos. Jair, perdón. Jair son dos jugadores y dos jugadores importantes. Realmente nos faltaría, hoy trajimos la punta y realmente nos faltaría una cereza ahí arriba, que es um volante, nada mais. Bom, agora que vocês acabaram de ouvir o Ramon Dias, a tal da cereja é o Marlon Freitas no momento. Seria no começo do ano o Cuejar, que foi um jogador que a comissão técnica bateu o pé, queria porque queria. Quando o Vasco foi chegar para negociar com o Al-Shabaab, os valores pedidos pelo Al-Shabaab, que tinha acabado de comprar o Al-Hilal, o Cuejar do Al-Hilal, não tinha nem 6 meses
gente fala, cara, a gente acabou de comprar o jogador, a gente conta com ele, ele é titular. Não, a gente não quer vender, não tem negócio. Se quiser vender, quer comprar, o valor é lá na lua. Aí o Vasco se retirou de campo, não tinha como. E aí o Vasco agora tenta negociar com o Marlon Freitas. O John Textor deu entrevista essa semana fazendo um jogo duro, falando que ele é o melhor box-to-box do Brasil, jogador nível Premier League, etc. O Vasco, de fato, ainda não tinha feito uma proposta, sondou, e a informação que o companheiro Lucas Pedrosa trouxe ontem, e foi ele e o Vene Casagrande, que na semana passada trouxeram com exclusividade essa informação, é a seguinte: de que o Vasco fez contato com o empresário do jogador e com o jogador e eles gostariam de se transferir. O Pedrosa conseguiu por aqui, inclusive, o Marlon Freitas é torcedor do Vasco da Gama. A relação do Marlon com a torcida do Botafogo é péssima, caiu muito mal o lance da piscadinha que teve no ano passado. Ele foi eleito como um dos vilões, digamos assim, pelo declínio do Botafogo no ano passado. A comissão técnica gosta, o John Textor gosta, mas o Vasco vai tentar de utilizar como trunfo o desejo do jogador de se transferir para o Vasco e a relação da torcida do Botafogo para com o jogador. Para isso, vai ter que pagar. E aí o que acontece? Nesse momento, o Vasco não tem dinheiro disponível no orçamento, já que o que estava disponível para a primeira janela foi gasto. O Vasco acabou de fazer mais um investimento no Cleiton Silva. O Vasco vai ter dinheiro em setembro. É em setembro que cai o aporte da 777. E é importante reservar um recurso importante para a segunda janela, porque é a principal janela do ano, que é quando terminam os campeonatos europeus, e aí você pode trazer os jogadores que não vão ficar para a Europa para o início da próxima temporada, e é também quando os clubes europeus fazem as suas principais e as grandes compras também na temporada. E aí o que acontece? O Vasco vai tentar concretizar a negociação com o Marlon Freitas a partir do dia 1º de abril. Do dia 1º de abril ao dia 17 de abril, abre a janela nacional. Você pode movimentar jogadores aqui dentro do mercado brasileiro. Como o Vasco não tem dinheiro alto para fazer a compra do Marlon Freitas agora, o Vasco vai tentar negociar, contratar o jogador por empréstimo com obrigação de compra, botar algumas cláusulas ele batendo e você é obrigado a comprar. Para quê? Para o Vasco ganhar um prazo dentro do fluxo de caixa dele para concretizar a compra. De fato é uma compra, mas seria a forma do Vasco ganhar um pouquinho de tempo para conseguir comprar o jogador. Segundo apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, o Botafogo só negocia o jogador por 5 milhões de euros, que foi o que eles pagaram para tirar o Marlon Freitas do Atlético Goianiense. Isso hoje dá mais ou menos na casa de 27 milhões de reais. Foi o valor que mais um pouco do que o Vasco pagou pelo Sforza, porque o Sforza foi 5 milhões de dólares. O euro está mais valorizado um pouco, do que o dólar, tá bom? Então essas são as cifras que o Vasco vai tentar concretizar essa negociação agora no mês de abril. Não conseguiu concretizar, o Vasco vai esperar até a janela do meio do ano para tentar trazer a tal cereja. E essa cereja não é um camisa 10, não é um centroavante badaladão, não, é um volante. O Ramon Dias quer um primeiro volante de mais qualidade. Hoje, o jogador com característica de primeiro volante do elenco do Vasco é o Zé Gabriel. O Sforza não é esse cão de guarda, não é esse jogador mordedor. Ele joga até de primeiro volante, mas é um primeiro volante mais de saída de jogo, de posicionamento e de ocupação de espaço do que aquele marcador mesmo. Ele tem um jogador que tem me chamado a atenção pela baixa intensidade dele e pela baixa velocidade também. Ele é um jogador que quando ele entra no lugar do Zé Gabriel, ele melhora a qualidade do passe do Vasco. É um jogador que dá o passe, passa para fazer um 2, tem qualidade, mas no quesito marcação, morder, o Sforza deixa um pouquinho a desejar. E aí o que apurou o companheiro Lucas Pedrosa é que não está descartado na janela do meio do ano, aí o Cuéllar vai ter completado a sua primeira temporada jogando pelo Al-Shabaab. Dependendo da forma como o Al-Shabaab se posicionar no mercado, o Vasco poderia voltar a carga no Cuéllar para tentar comprá-lo no meio do ano. Mas isso só se a negociação com o Marlon Freitas não for concretizada. É muito mais fácil concretizar a negociação, ou menos difícil, com o Marlon Freitas do que
com Gustavo Cuejar, tá bom? Então tá feito o registro aí sobre o Marlon Freitas, a questão do Cuejar. Outra situação que eu gostaria de trazer para vocês, ontem o Cuiabá jogou com a Portuguesa, o jogo teve avanço de forma dramática ali do Cuiabá nos pênaltis. O Lucas Santos, cria da nossa base, bateu o último pênalti, perdeu, e o Cuiabá avançou eliminando a Portuguesa aqui no estádio Luso Brasileiro. E a BTB Esporte, o Davidson deu entrevista e novamente foi questionado se ainda tem um desejo, o sonho de jogar no Vasco, que ele voltou a confirmar o sonho dele de vestir a camisa dos Gigantes da Colina. Confere aí o trecho da entrevista dada aos companheiros da BTB Esporte. Muitos torcedores do Vasco pedem a sua vinda. O que você acha? Será que nós teremos um dia o Davidson no Vasco? Cara, eu nunca escondi isso. Ao respeito ao Cuiabá, que é o meu clube, ao presidente Cristiano, que me apostou em mim, o treinador Antônio, que hoje está no Corinthians. Cara, eu nunca escondi que eu sou vascaíno, né? O meu sonho é se um dia vestir essa camisa, né? Que tem um peso enorme, uma torcida muito apaixonada do Vasco. Eu vejo os jogos dos Vasco, eu acompanho, né? Tá com uma grande equipe, né? Alexandre Matos, que me levou pro Palmeiras quando eu tava no Levante, né? Hoje ele tá lá, né? Esse dia ele me ligou aí de câmera, tava os torcedores do Vasco, os caras ficaram loucos, né? Mas ao respeito ao Cuiabá, o clube que deposita todo mundo pra mim, eu tenho mais um ano de contrato aqui, né? Então acho que falar no Vasco, quem sabe, aí no final do campeonato, né? Não sei se eu vou renovar, não sei se eu vou sair, né? Mas tá na mão do Senhor. E o desejo de jogar no Vasco continua sempre, que é meu time de coração. Muito obrigado. Valeu. Bom, galera, pra finalizar, deixei bem pro final mesmo, porque aí as notícias eu já dei, e aí de repente quem não tá afim de ouvir o que eu vou falar agora, por favor, já pode ficar tranquilo que a gente não vai falar de notícia, mas eu vou novamente abrir um pouco meu coração e falar uma coisa que me entristeceu e me chateou muito ontem. E olha, eu confesso que há momentos que eu repenso muito essa questão de continuar gravando meus vídeos, produzir conteúdo, porque a relação com o público tá muito difícil. Tá muito difícil. Eu super compreendo hoje jogador que fecha comentário de Instagram, que só permite pessoas que ele segue interagir com o conteúdo dele, pessoas que têm as suas contas privadas só para amigos e conhecidos ter acesso, porque hoje a falta de educação tá difícil, cara. E olha, uma coisa que me chateia e me irrita é as pessoas me acusarem de algo que eu não fiz. E aí eu vou deixar passando para vocês alguns prints na tela. Eu parei de ver porque me fez mal. Estragou a minha noite ontem. Eu já estava num dia não muito bom. Eu acordei ontem indisposto, morrendo de dor de cabeça, com o corpo mole. Tem muitas pessoas aqui, pelo menos na região que eu moro aqui, tendo dor de barriga, corpo mole, dor de cabeça e tal. A gente está até suspeitando que seja algo correlacionado à água. Mas enfim, ontem quem acordou mal fui eu. Já passei um dia mal, tô indo pra academia todo dia. Ontem eu não consegui ir por esse motivo. E aí já no final do dia eu fiz um esforço danado para poder gravar o vídeo. Eu ia fazer o terceiro vídeo, mas eu me emputeci. Eu falei, quer saber? Só vou voltar a trabalhar amanhã porque já me chateei. E aí me irrita, cara. Eu não sei se é maldade por maldade. Eu não sei o que é. É vontade de chamar atenção ou se é problema de educação mesmo. E educação que eu falo é de escola, é de estudo mesmo. Porque tem gente que tem uma dificuldade absurda de interpretação de texto. E aí ele se frustra por culpa dele, porque ele não sabe interpretar um texto. Aí ele transfere a incapacidade dele de interpretar um texto em mim. Porque ontem, cara, o que eu recebi de xingamento, porque as pessoas simplesmente não conseguem fazer uma simples interpretação de texto, isso é problema de escola, de língua portuguesa, esse problema não é meu. E aí, cara, me irrita. Porque ontem eu trouxe para vocês aqui um trecho de uma fala que o Richarlison deu uma entrevista que tinha repercutido inclusive já no dia anterior. Ontem eu gravei terça, essa repercussão começou na segunda. O Richarlison, jogador do Tottenham, deu uma entrevista junto com o Emerson Royal para o Fred do Desimpedidos no canal Desimpedidos. A pergunta do Fred foi: quais clubes ou clube vocês gostariam de jogar no Brasil? Essa foi a pergunta. Qual clube você quer jogar no Brasil? O Emerson Royal falou do Santos, que ele torce para o clube. E aí o Richarlison quebrou o protocolo. Ele não é bobo, porque ele sabe como é que funciona a rivalidade. A pergunta é: qual clube você quer jogar no Brasil? E aí o Richarlison falou: posso falar dois? O Richarlison, pela primeira vez nessa entrevista, revela que ele é torcedor do Vasco. Mas ciente de que o clube que o projetou para ele hoje ser um jogador de Premier League e seleção brasileira foi o Fluminense,
E o Vasco é um dos principais rivais do Fluminense. E ele não pipocou em externar o sonho dele de vestir a camisa do clube dele de coração. Ele fala, posso falar dois? Eu sou tricolor porque joguei no Fluminense, mas eu gostaria também de jogar no Vasco. Ele fala que gostaria de jogar no Fluminense, no Vasco, e citou o América por tabela porque ele começou no América Mineiro. E aí ele falou assim, tô falando isso aqui pela primeira vez. A minha família toda é Vasco, eu sou Vasco, inclusive de madrugada eu canso de ver jogos do Vasco, inclusive chego no CT cansadão. Aí o Royal tá do lado, né? Esse é um companheiro de Tottenham, até ri, pô, realmente e tal. Aí o Fred finaliza. Ih, caraca, legal, o Richarlison é Vascão. O que tem de errado nesse palavrão que você acabou de pensar que eu ia falar? No título. Richarlison quer jogar no Vasco. A pergunta era, Richarlison, qual clube você quer jogar no Brasil? Ele fala, Fluminense, Vasco, e cita no final o América Mineiro. E aí um monte de sem noção veio me encher o meu saco ontem falando que eu fiz clickbait, que eu menti, que eu tô enganando o torcedor. O título era, Richarlison quer jogar no Vasco. Ali estava escrito, Richarlison quer jogar no Brasil esse ano, Richarlison tá vindo pro Vasco no meio do ano. A pergunta tá, aliás, a afirmação tá de forma genérica, tanto a dele como do título. A pergunta era, qual clube você quer jogar? Fluminense, América e Vasco. E o título do vídeo era, Richarlison quer jogar no Vasco. Ponto. Agora, se você não sabe interpretar texto, se você tem dificuldade com língua portuguesa, não me culpe. Porque você pega eu que não tenho culpa e você simplesmente descarrega o teu ódio e às vezes a tua falta de estudo e joga numa pessoa que não tem nada a ver. Ontem eu fiquei muito triste, muito chateado, porque não foi uma, duas, nem três pessoas. Aí sabe qual é a minha vontade? Muitas das vezes, e é o que eu acho que eu devo fazer, não ler mais comentário. Porque tem as pessoas que são legais, que são educadas, que, pô, te mandam uma mensagem de carinho e vale a pena responder, mas eu não consigo deixar de ler a mensagem boa e ler a mensagem ruim. Cada um reage de uma forma. Tem gente que lida de forma tranquila com isso. Só vai lá, bloqueia ou caga e anda. Pro Diego, eu ainda não encontrei essa maturidade. Me machuca, me magoa. E uma coisa que me irrita é falar de algo que eu não fiz. E o que me acusaram no vídeo ontem, eu não fiz. Outra coisa, por exemplo, eu já expliquei para vocês e volto a falar. Eu tenho uma vida corrida, eu ainda não consegui estruturar o canal aqui para ter uma galera trabalhando comigo. Tem canais hoje que você vê que tem 10 cabeças, 8 cabeças, tudo trabalhando no mesmo canal. Eu ainda não consegui criar essa estrutura aqui e é o que eu preciso. É o que eu quero até para não perder o prazer de fazer os vídeos. Porque tá ficando a situação para mim já puxado. Eu não tenho só esse canal, eu administro o Futebolaço Podcast, que com muito orgulho nós já somos o terceiro maior podcast de esportes do Rio de Janeiro, só atrás do Mundo GV e do Charla. Estamos chegando à marca agora de 80 mil inscritos, com muito esforço, sendo que eu já expliquei para vocês, eu tenho N atividades para fazer. Às vezes na correria eu jogo um títulozinho genérico, algumas fotos que eu tenho pré-selecionada minha fazendo alguma careta, depois eu volto e troco. Simples. E aí, simples boas notícias irritam algumas pessoas que, nossa, parece que eu botei no título Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi negociam com o Vasco, Mbappé, Sheik Árabe vai comprar o Vasco. Mas o público tá tão assim odioso, tá tão, sabe, sei lá em que atmosfera que vocês estão, sendo que vocês esquecem que do lado de cá tem um ser humano igual você, cara, que vai ficar lendo um caminhão de merda. Você foi um que falou aquela merda, mas não é só tu. Tem mais o Zezinho, o Guinho, o Manelzinho, o Pablitinho. Então, cara, irrita. Então, pra mim, eu vou parar de ler comentário. Vou lá, fixo no primeiro comentário fixado do nosso patrocinador e um abraço, porque é melhor do que eu me irritar, porque infelizmente a gente tem um problema grave de educação no nosso país. E agora eu tô falando de criação, já não tô falando mais de língua portuguesa. Infelizmente as pessoas não sabem fazer uma crítica construtiva, discordar daquilo que ela não concorda sem ofender. E ontem o que me irritou foi que eu recebi um monte de xingamento, isso foi alguns só dos prints que eu tirei, por algo que eu não fiz. Então peço desculpa a quem não queria ouvir isso, deixei para falar no final, depois de ter feito e ter dado as informações, mas eu prefiro ser assim, eu não sei ser diferente disso, tá? Quando algo me incomoda, eu externo, eu coloco pra fora. Se eu fico guardando, me faz mal. Tem gente que acha que, pô, cara, tu fica perdendo tempo, falar, tem uma galera que gosta, e pô, tu fica perdendo tempo com meia dúzia.
cara, eu sou desse jeito. Se um dia eu conseguir melhorar, mudar isso, que eu até acho que realmente é o melhor, mas por enquanto eu não consegui atingir essa maturidade, digamos assim. E pra mim, nesse momento, é melhor colocar pra fora e falar pra me aliviar do que ficar roendo isso dentro de mim. E tem me feito mal, porque eu tenho que ler comentário todo dia e todo vídeo você acaba lendo merda. Como, por exemplo, a gente tá num momento hoje difícil de trabalhar, porque a janela fechou, o torcedor tá irritado com as últimas atuações do Vasco, não tem nada realmente de fato de grandes notícias relevantes. Qualquer vídeo que você faça que não seja de reforço ou de contratação, a galera vem te xingar e falar um monte de merda. Sendo que esse é o meu trabalho, eu vivo disso e eu cubro o Vasco todos os dias. E o Vasco não vive só de contratação. Então vai ter vídeo aqui falando de CT, de São Januário, da estatística de um cara que tá bem, de um cara que tá mal, do que pode mudar. E quando abrir a janela, que são 2 vezes no ano, a gente vai falar de contratação. Então eu confesso que tá muito difícil lidar com o público e lidar com as pessoas no que tange a internet. Na rua é só carinho. Eu tenho percebido, inclusive, que muitas pessoas estão me parando na rua também para falar do podcast hoje, que é uma coisa muito legal, que me deixa muito feliz, porque antes era só o Dieguinho do Vasco, hoje é o Dieguinho do podcast também. Lembrando que é um podcast de esportes, eu levo mais gente do Vasco, vídeo meu networking, mas eu levo gente do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, sem problema nenhum, tá bom? Então peço desculpa quem não gostaria de estar ouvindo isso, deixei pro final, pedi até pra quem não quisesse ouvir sair do vídeo, mas eu precisava falar porque me incomodou e tava me fazendo mal, tá bom? Então, enfim, então é isso, a gente encerra aí a nossa primeira edição e hoje vou fazer todo o esforço do mundo possível pra gente fazer os 3 vídeos e vou pra academia, tô me sentindo melhor hoje, tô com total foco na minha saúde, já tô sentindo uma diferença boa já. Vai completar já um mês aí que eu consegui virar chave, corrigir minha alimentação. Tô treinando todo dia, porque é importante, tá bom? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu volto com a segunda edição.